Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno de número 10, terceira edição, focado em legislação e resoluções do CNJ. E olha, mais do que só listar leis, vamos tentar entender a história de uma revolução silenciosa que está acontecendo, sabe? Uma transformação que está tirando os cartórios daquela era, do papel, do carimbo, e colocando eles no centro da inovação jurídica aqui no Brasil. A gente vai falar das leis 6.015, 8.935, da impactante lei do SERP e, claro, das novas regras para inventários e divórcios. Exatamente. O que a gente está testemunhando é, assim, uma verdadeira mudança de paradigma. A atividade extrajudicial, ela está deixando de ser vista como um serviço, sabe, puramente burocrático. Aquela coisa meio engessada, né? Isso, para se tornar uma peça-chave, fundamental para agilizar a economia e para a pacificação social. Então, entender essas novas normas, como a Lei 14.382, as resoluções do CNJ, não é só sobre decorar artigo para a prova. É sobre compreender a nova identidade e a imensa responsabilidade do notário e do registrador modernos. Nossa missão aqui é justamente conectar esses pontos, entender o porquê por trás de cada mudança e, claro, identificar onde a FGV pode tentar testar essa compreensão mais a fundo. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. Para quem está estudando, a sensação às vezes é de uma avalanche de normas do CNJ, né? Parece que a cada mês surge um provimento novo, uma regra diferente. Como é que se organiza esse universo todo e se sabe o que realmente importa? Olha, essa sensação de caos era real, mas o CNJ deu um passo fundamental para resolver isso. A grande bússola que agora guia a atividade é o provimento 149 de 2023. Ele instituiu o Código Nacional de Normas, o famoso CNN-CNJ. A ideia foi exatamente essa, pegar dezenas de provimentos que estavam assim espalhados e consolidar tudo num único lugar. Ah, então foi uma grande organização. É como se tivessem organizado uma biblioteca inteira que estava com os livros todos fora de ordem. Agora a gente tem um sistema coeso. Entendi. É como se tivessem criado um sistema operacional unificado para todos os cartórios do país, em vez de cada um rodar um programa diferente. Mas essa organização foi só uma arrumação da casa? Ou já trouxe obrigações novas, imediatas, para o dia a dia? Ótima analogia. E sim, já trouxe obrigações muito práticas. O código já estabelece deveres como, por exemplo, alimentar o sistema Justiça Aberta. Mas o conceito mais importante que ele solidifica e que tem muita cara de prova é o papel da Corregedoria Nacional de Justiça. Ela passa a atuar formalmente como agente regulador dos operadores nacionais, como o ONESERP, o ONR, que são as entidades que gerenciam os grandes sistemas eletrônicos. Agente regulador. Para simplificar, a Corregedoria Nacional estaria agindo como uma espécie de Anatel ou ANEL dos cartórios, definindo as regras do jogo e fiscalizando os grandes operadores para garantir que o sistema funcione de forma integrada e segura? É a analogia perfeita. Perfeita. A Corregedoria não vai cuidar do dia a dia de cada cartório um por um, mas ela vai garantir que a infraestrutura nacional, a espinha dorsal do sistema, funcione corretamente, fiscalizando a gestão administrativa e financeira desses operadores. E essa mentalidade de fiscalização se estende para outras áreas críticas, como a prevenção à lavagem de dinheiro, a PLLDT. Que é um tema sempre muito delicado. Como o novo código aborda isso? Ele reforça uma visão do delegatário como um garante administrativo. Pensa nele como o primeiro filtro, sabe? O porteiro do sistema. Ele está na linha de frente para impedir que dinheiro ilícito contamine os negócios jurídicos. O CNN dedica um livro inteiro a isso, detalhando a obrigação de comunicar operações suspeitas ao UIF, o antigo COAF. E para tornar isso mais eficaz, foi criado o Cadastro Único de Clientes do Notariado, o CCN. Ele cria um perfil centralizado de quem está transacionando, o que facilita muito a identificação de padrões suspeitos. Entendi. Essa ideia de um sistema integrado e regulado parece ser a filosofia por trás da outra grande estrela dessa modernização, que é a lei do SERP, a Lei 14.382.
Ela parece pegar essa mesma lógica e aplicar direto no coração da atividade, que são os registros públicos. Precisamente. O SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, é a materialização dessa transformação digital para a Lei 6.015. Ele efetivamente conecta todos os registros públicos do Brasil numa única rede. E dois conceitos daqui são fundamentais. O extrato eletrônico, que permite o registro de informações estruturadas de um contrato sem precisar enviar o documento inteiro. O que agiliza muito. Agiliza absurdamente a análise. E o outro ponto é vedação expressa à recusa de documentos digitais. O tempo do só aceito em papel com firma reconhecida acabou de vez. E essa modernização toda, essa digitalização, não é só pela conveniência de não precisar ir fisicamente ao cartório, eu imagino. Qual é a visão maior por trás do SERP? É criar um mercado imobiliário e de crédito mais fluido, mais rápido, em escala nacional? Exatamente. O objetivo é reduzir o atrito, o custo e o tempo. Quando você tem um sistema nacional onde se pode verificar a situação de um imóvel ou obter uma certidão em minutos, não em dias, você torna o crédito mais barato, as transações imobiliárias mais seguras, mais rápidas. A economia toda gira melhor. Exato. A economia como um todo fica mais dinâmica. É uma mudança estrutural. E falando em mudanças estruturais, o SERP trouxe uma que afeta diretamente o princípio da concentração e que é uma das maiores pegadinhas que a FGV pode preparar. Opa, essa eu quero saber. E qual seria? A questão das certidões para compra e venda de imóveis. A prática, por décadas, era exigir uma montanha de certidões do vendedor, de feitos ajuizados, da Justiça do Trabalho, enfim. A nova regra, trazida pela Lei 14.382, vira isso de ponta cabeça. Agora, a apresentação dessas certidões de feitos ajuizados não é mais obrigatória para lavrar a escritura. Espera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que aquela agonia de última hora do comprador e do corretor, correndo atrás de 10 certidões diferentes, uma delas vencendo no dia da assinatura, isso pode acabar? Pode. E a responsabilidade agora é mais clara. O adquirente, claro, devidamente orientado pelo tabelião sobre os riscos, pode declarar expressamente na escritura que dispensa as certidões. Ah, então o foco mudou. O foco mudou da proteção obrigatória para o consentimento informado. O comprador pode assumir o risco, se ele quiser. É uma alteração radical. E um prato cheio para uma questão de prova que explore a diferença entre a regra antiga e a nova. Anotado. Então, a grande mudança de mentalidade é essa, da obrigatoriedade para a autonomia da vontade. Isso é muito significativo. E essa onda de transformação não ficou só na parte tecnológica e nos registros, certo? A própria função, o job description, digamos assim, do delegatário também está se expandindo. Sim, a transformação é também funcional. O Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711 de 2023, alterou o Estatuto dos Notários e Registradores, a Lei 8.935, para ampliar formalmente o leque de atuação do tabelião de notas. Agora está expresso em lei que eles podem atuar com mediação, conciliação e, a grande novidade, arbitragem. Isso é fascinante, porque não se está apenas adicionando um novo serviço ao portfólio do cartório, Isso parece posicionar o tabelião como uma alternativa direta ao judiciário, às câmaras de arbitragem tradicionais. A visão de longo prazo é criar uma justiça mais acessível e de menor custo. Sem dúvida. É o conceito da justiça multiportas, onde o cidadão tem várias opções para resolver seu problema. E o cartório se torna uma dessas portas. Talvez a mais rápida e consensual. Mas, aqui mora outra pegadinha importante. O CNJ já foi chamado a se manifestar e, num pedido de providências recente, deixou claro: essa competência para arbitragem no âmbito extrajudicial é exclusiva dos tabeliões de notas. Ah, então não é para todo mundo. Não. Ela não se estende aos registradores. É uma distinção crucial que a FGV adoraria explorar numa prova. Entendi, uma especialização de função. E ainda nessa linha de dar mais ferramentas para os negócios, o que é tal da conta notarial vinculada? Pense nela como o pagamento seguro do Mercado Livre, mas para transações do mundo real. É uma espécie de conta escrow. O tabelião recebe o dinheiro da transação,
por exemplo, na compra de um carro, e só libera o valor para o vendedor quando uma condição específica é cumprida. Como a transferência do veículo no Detran, por exemplo. Exatamente. Isso traz uma camada de segurança imensa para os negócios, eliminando o risco de uma parte pagar e a outra não cumprir o combinado. Incrível! A cada ponto fica mais claro que o papel do delegatário está se tornando muito mais complexo e central. Mas eu acho que nenhuma mudança causou tanto impacto prático recente quanto a que mexeu com o direito de família. Por décadas, a regra que a gente aprendeu na faculdade era clara. Se tem filho menor ou incapaz, inventário ou divórcio, só na justiça. Isso. Mudou? Mudou completamente. A Resolução 571 de 2024, que alterou a antiga Resolução 35 do CNJ, quebrou esse paradigma. Vamos por partes. Primeiro, o inventário com herdeiros menores ou incapazes. Antes, era totalmente proibido em cartório. Agora é permitido. Ok, isso é uma reviravolta. Mas parece algo bem delicado. Quais são as salvaguardas para garantir que os direitos do menor sejam 100% protegidos, já que não tem mais a figura do juiz supervisionando diretamente? Excelente pergunta. E é aí que estão as condições. Não é uma porta aberta sem critérios. Primeiro, a partilha para o menor ou incapaz tem que ser calculada sobre a parte ideal dele no patrimônio, ou paga em dinheiro. Não pode haver uma avaliação subjetiva de bens que possa prejudicá-lo, sabe? E o ponto mais importante, é obrigatória a manifestação favorável do Ministério Público. Ah, o MP entra na jogada. Sim, o tabelião prepara a minuta do inventário e submete ao MP, que atua como fiscal da lei. Só com o ok do promotor é que a escritura pode ser lavrada. Faz todo sentido. O MP assume esse papel de guardião do interesse do incapaz. E para o divórcio consensual com filhos menores, a lógica foi a mesma. A lógica de desjudicializar foi a mesma, mas a regra é diferente e a distinção é vital. O divórcio em cartório com filhos menores ou incapazes também passou a ser permitido, mas com uma condição muito clara. Todas as questões existenciais dos filhos, guarda, regime de visitação, pensão alimentícia, já devem ter sido previamente resolvidas e homologadas na via judicial. Entendi. Ou seja, o cartório resolve o vínculo matrimonial do casal, mas a situação dos filhos precisa já estar pacificada e protegida por uma decisão judicial. Perfeito. A distinção é clara. O cartório não decide sobre a vida dos filhos, apenas sobre o casamento dos pais, depois que a parte sensível já foi tratada na justiça. E para fechar esse tema, uma dúvida prática. Se uma família se enquadra nessas novas regras, ela precisa procurar o cartório do bairro ou da cidade onde estão os bens? De forma alguma. A Resolução 35 reforça o princípio da livre escolha. Para inventário, divórcio, união estável, as partes podem escolher qualquer tabelião de notas de sua confiança em todo o território nacional. Não tem regra de competência. Nenhuma. As regras de competência territorial do Código de Processo Civil não se aplicam a esses atos. É mais um ponto que reforça a autonomia e a conveniência para o cidadão. Certo. Nós cobrimos muita coisa, desde um novo código de normas até mudanças profundas no direito de família. Se a gente fosse sintetizar tudo isso, quais seriam os padrões, as ideias-chave que conectam todas essas mudanças? O padrão é claro e aponta para o futuro da profissão. A gente vê 3 grandes movimentos. Primeiro, a centralização e padronização de regras, com o CNN-CNJ. Segundo, a integração e digitalização de dados, com o SERP. E terceiro, a expansão de competências do delegatário como um agente de solução de conflitos. É o fim do cartório como um arquivo de papel e o nascimento do cartório como um hub de segurança jurídica e desjudicialização. E se fôssemos traduzir esses movimentos em pontos de atenção máxima para a prova? O que não pode passar batido? Podemos listar os alertas principais. A Corregedoria Nacional agora é o agente regulador do sistema extrajudicial. A arbitragem é competência exclusiva do tabelião de notas. Inventário com menor é possível, desde que com parecer favorável do MP e partilha ideal ou em dinheiro. Certo. Divórcio com menor é possível, desde que as questões dos filhos já estejam resolvidas judicialmente. E na prática, é expressamente vedado recusar um documento digital que atenda aos padrões técnicos. Esses são os pontos de virada.
as mudanças de regra que a prova vai adorar testar. Excelente. E para quem é mais visual, vale a pena reforçar que os materiais de estudo, como os do professor Lessa, costumam trazer quadros esquemáticos comparando o antes e depois da Resolução 35, ou listando as principais centrais eletrônicas. Revisar esses esquemas ajuda a fixar a informação de forma muito eficaz. Sem dúvida. E para fechar, acho que vale a pena trazer uma reflexão que resume o espírito de todas essas transformações. A ideia de que a atividade notarial e registral não é mera burocracia. Ela é, na verdade, um poderoso instrumento de pacificação social e de concretização da dignidade. O delegatário moderno, atuando como um protagonista dessa justiça multiportas, não apenas formaliza vontades, ele previne litígios, agiliza a economia e garante a segurança jurídica, que é o alicerce para o desenvolvimento do país. É essa mentalidade que está por trás de cada uma dessas novas normas. Uma reflexão poderosa para encerrar. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E deixe nos comentários qual tópico eu gostaria de ver analisado em nosso próximo encontro. Até a próxima!